Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Então vamos encerrar essa semana, né? Uma semana marcado por algumas oportunidades e uma semana também marcado aí por fortes altas em alguns ativos, tá? Nós vamos falar sobre a Vale. Ontem o resultado do primeiro trimestre, ou seja, o resultado dos primeiros 3 meses do ano de 2025 e me preocupa o fluxo de caixa. Vou falar sobre isso, além, né, de poder surgir oportunidades adiante pensando em aportes, tá? A volta do capital estrangeiro, então, 3 pregões consecutivos com capital estrangeiro voltando e dólar abaixo dos 5,70 novamente. Além disso, nós vamos falar do radar de oportunidades. Pessoal, para começar então, nós vamos resumir hoje, né, que fecha aí essa semana, penúltima semana de abril de 2025. Banco do Brasil, ontem eu trouxe aqui, né, um aporte que eu realizei pequeno, mas eu realizei ele ali mais pensando em constância, tá? Então, algumas ações abaixo dos 28, vi uma perspectiva ali de que estavam simplesmente moendo em um único pregão papel, decidi fazer uma leve compra. Claro que pode cair, deve ter certos recuos a depender de correções, mas mostrou-se hoje, né, aí um ativo ainda resiliente no curto prazo em meio a essa tentativa de queda. 28,01 foi o fechamento, 1% de alta. ISA Brasil também, aí uma estimativa de alta seguida, né, acima dos 22, 23 reais. Aliás, saiu dos 22 para os 23. Vale nos 53,85. Hoje eu fiquei feliz de ver o papel caindo um pouco mais, no sentido de tentar pegar novamente ali nos 50, 49, 48, quem sabe 45, tá? Ao menos aí nessa perspectiva negativa de curto prazo. Semin 3, um recuo hoje, depois de sequência de alta, nos 6,18. Além disso, Petrobras nos R$ 30, um ativo que eu estou de olho de perto. Eu vou falar um pouquinho logo adiante aqui qual que é a perspectiva pensando aí em aportes e também em comparação com outras oportunidades no radar. Cara, Seguridade 16,63, contínua alta aí, ao menos no curto prazo. Então, Ibovespa fecha o dia estável, mesmo sob pressão da Vale Estados Unidos, tá? Nós tivemos dados no cenário doméstico, que foi o IPCA 15, né, que seria a prévia da inflação, uma leve desaceleração em relação a abril, mas acima ainda do consenso, né, aí pensando nos economistas, tá? Então são medidas que podem sim influenciar no próximo anúncio, provavelmente de alta na taxa de juros, até porque é uma alta contínua na taxa de juros já anunciada, né, os 15%, né, deve ser contratado. Então nós vamos acompanhando em como que isso pode fazer preço. Enquanto uma leve trégua, né, parece que o tom entre Trump e a China parece ter voltado a negociações, nós tivemos a volta aí, terceiro pregão consecutivo, após mais de 10 pregões consecutivos de saque dos estrangeiros. E dessa vez, terceiro pregão consecutivo e com números relevantes, tá? O mês de abril foi praticamente de saques, então você tem aí 3 pregões, basicamente dando uma equilibrada nessa balança, tá? Isso faz preço em vários papéis que já estavam ali com uma leve alta ou tinha laterizado, né? Agora consegue voltar a ter essa perspectiva de alta pensando no médio e longo prazo, e papéis que vinham sofrendo dá uma amenizada, tá? Não é o caso da Vale, que ela, claro, ela saiu dos 50 para os 55 rapidamente, 10% em 2, 3 pregões. Porém, né, ontem nós tivemos a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023, 2% de queda hoje, e aqui já vamos começar falando, tá, sobre esse resultado. Receita em dólar, 8 bilhões, versus o primeiro trimestre de 2024 em 8,4 bilhões de dólares, uma queda aí de 4%, em comparação dos dois trimestres, o primeiro trimestre de 2025 versus o primeiro trimestre de 2024. Um número neutro, tá? Para ser bem sincero, um número neutro. Aí aqui os custos uma queda de 2% em relação aos custos totais e despesas totais, sem considerar Brumadinho,
ou aí, né, o rompimento das outras barragens. Então, o custo aqui ficou em 5,8 bilhões em dólares, tá? Versus 5,89 bilhões lá no ano de 2000, nos primeiros 3 meses de 2024. Olhando já lá mais para baixo, que é a parte que nos interessa, é a questão do fluxo de caixa, ou fluxo de caixa livre, 504 milhões de dólares versus 2,2 bilhões, tá? 77% a menos que no outro trimestre de 2024. Porém, é importante lembrar, né, que em comparação com o ano passado, nós temos um pagamento de dividendos nesse início do ano, tá? Então, mesmo assim, é um número que pode nos trazer um fator, que é o fator menor dividendo, ao menos no curto prazo. Então, para pagar dividendo, você tem que ter caixa, né? Então, não há pagamento de dividendos sem ter fluxo de caixa positivo. Por isso, pode sinalizar aí essa queda hoje, um dos fatores de preço, tá? Porém, nos primeiros 3 meses de 2025, 1,4 bilhões de lucro, né, em dólar, 1,4 bilhão, aliás, 3% de queda em comparação com o primeiro trimestre de 2024. A estimativa, né, o esperado, era algo aí em torno de 2 bilhões de dólares. Porém, aquela estimativa positiva, ela pode ser ruim e pode ser surpresa. Então, são fatores de curto prazo que o investidor, se ele olhar muito nesse sentido, ele não consegue fazer as suas compras na perspectiva de mais longo prazo, de confiança, de segurança no que está sendo feito dentro da empresa. Um fator que chamou a atenção também foi o aumento da dívida líquida, 12 bilhões, tá, em dólar versus 10 bilhões lá no primeiro trimestre de 2024, 2 bilhões em relação ao fechamento do ano de 2024 para a dívida líquida. Mas nesse sentido aqui, o que que eu vejo? A Vale, ela finalizou, né, a venda do Grupo Aliança e deve entrar um forte volume financeiro nos próximos trimestres para a companhia. Aí a perspectiva muda, tá? Então, isso foi o que chamou a atenção, foi a geração de caixa livre, 504 milhões de dólares, 1,74 bilhão menor em relação ao ano passado, por fatores, seja dividendos, né? Você tem a distribuição do pagamento de 1,9 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio nesse primeiro semestre, e também um gasto maior com saldos de estoques, tá? Capital de giro. Então são fatores que vamos acompanhando nos próximos capítulos. Para mudar um pouquinho aqui a página, a Engie Brasil já tinha anunciado um dividendo, né, lá atrás, no resultado de 2024, né, fechamento de 2024, 0,87 por ação, e agora foi definida a data base, tá? Então, dia 6 de maio, início agora de maio, é a data base, e o pagamento ainda não foi definido pela diretoria executiva, sendo que o número, né, aqui que nós devemos destacar, 2,32 por ação, equivalente distribuídos em dividendo para o acionista no ano de 2024, sendo que equivale, né, a 55% do lucro líquido distribuível em 2024. Ou seja, ainda assim, por mais que os analistas não acreditam que Engie Brasil tem sido um grande um pagador de dividendos ou que a fonte pode secar, o seu histórico tem demonstrado o contrário, né? Pelo menos ali os 6, 7% ela tem entregue aos acionistas, tá? 0,87 por ação, então não definido ainda a data de pagamento, mais a data X definido, tá? Semin 3, 6,18, 2,52% de queda hoje, na semana uma alta expressiva, né? Inclusive na quarta-feira foi um dos papéis que mais subiu em bolsa, na quinta voltou a subir de novo, mas hoje esse recuo, né, um leve recuo, normal para um papel que subiu bastante, tá? Oscilação. Aqui a dúvida de alguns é sobre quando que deve ter esse anúncio. Esse anúncio deve acontecer agora no mês de abril. Eu vou falar o que, que eu espero. A minha expectativa é em maio, tá? Aqui dos últimos anos, por mais que você teve anúncio em janeiro, que aconteceu, né? 003 provisionado, data com e o pagamento ainda provisionado, sem data, nós tivemos apenas no ano de 2023, com um cenário totalmente contrário, né, no minério de ferro,
no dia 28, a Datacom em 2023, 0,11 por ação. E, né, maio foram 2 anúncios, tá? 0,28 e 0,5. 2024 isso se repete no dia 14 de maio, com o pagamento no dia 28/5, ou seja, 0,18 por ação ao acionista. Então é a data que eu espero que deve ter um anúncio apenas no início agora do mês de maio. Com isso, se o papel recuar, né, vier aí uma correção depois dessa alta, vier uma correção, alguns fundos ali, né, fizerem, aliás, uma certa venda depois da alta, pode ser ali talvez uma boa oportunidade em dividendos, a depender do que vier também desses resultados. Vamos para o radar. Radar, aqui ativos, né, considerados commodities, Petrobras, KLBN11 e Suzano. Petrobras cai 27% em relação à comparação com um ano, né, em relação a novembro, isso o papel estava lá nos 38. KLBN11 cai cerca de 24% em relação a dezembro e Suzano cai aí cerca de 23% também em relação a dezembro. Qual que é o que dá para perceber aqui, né? Pós-Trump, pós-início do governo Trump, 3 papéis, né? O primeiro relacionado a petróleo e os outros 2 relacionados a celulose e papel, né? Então, commodities no modo geral, tiveram quedas significativas, tá? E são 3 ativos de muita qualidade, ativos, por mais que Suzano pague menos dividendo, KLBN11, para você ter um yield interessante, atrativo, você tem que comprar num preço mais relevante. Petrobras aqui paga um bom caminhão de dividendos, tem um bom histórico. Com relação aos dados, para mim, né, dessas 3, Petro 4 ainda está a uma distância muito grande na questão de oportunidade, né? Negociar uma vez em relação ao patrimônio. Claro que aqui tem um fator controle, né? Quem que está no controle, quem é o dono da empresa, mas é compensado pelo dividendo, tá? Negocia a 4 vezes EV/EBITDA, e aqui, né, olhando o seu patrimônio, as outras duas, Suzano negocia 2 vezes preço sobre valor de patrimônio, Caribe N11 negocia 3 vezes o valor de patrimônio, enquanto EV/EBITDA Petrobras a 4 vezes, ou seja, 4 vezes o valor de mercado dos lucros antes de você tirar ali os impostos, enquanto Suzano e Caribe N11, Suzano em 5 vezes e Caribe N11 em 8 vezes. Estou de olho na Suzano, a questão, e também em Caribe N11, a questão da Suzano é o pouco dividendo pago ao acionista, tá? Das 3, em relação ao preço sobre faturamento ou preço sobre receita, Petrobras negocia 0,8 vezes, né? Ou seja, já negocia abaixo do faturamento, 20% abaixo do faturamento, enquanto Suzano negocia 1,37 vezes e Caribe N11 negocia 1,17 vezes, sendo que, né, a dívida líquida em relação ao patrimônio, quem está alavancado em relação ao patrimônio líquido, né, você tem Petrobras negociando a 0,89 vezes, isso daqui é muito bom para um cenário de petróleo em queda, né, 65 por barril, né, em dólar, enquanto Suzano 2 vezes e 2 vezes 0,4, né, enquanto a Caribe N11 4,84 vezes, uma alavancagem maior em relação às outras duas, sendo que, em compensação, né, a Caribe N11 tem uma liquidez corrente maior, ou seja, tirando aqui a cada R$1 ainda sobra 0,93 para capital de giro, ou pagamento de proventos, enquanto que a Suzano tem para cada R$1 sobra ainda 72, seja para capital de giro, novos investimentos e tudo mais. A Petrobras, entre aspas, teria uma liquidez corrente de 0,69, impactado por fator cambial ali, esses dados ainda do fechamento de 2024, isso daqui deve mudar a depender do que vier, né, aí pensando nesses resultados de 2025 já, pensando nesses resultados, tá? E lembrando das 3, a que mais cresceu o lucro disparado foi Petrobras nos últimos 5 anos. Por isso estou de olho nos 3 papéis, em outros papéis do segmento de commodities, né, no qual o ciclo está de baixa. Nesse mesmo interim, né, eu fiz a aposta na Goal 4, pensando talvez numa virada de chave no médio e longo prazo, um maior dividendo também e volta de crescimento desse tipo de ativo. Então, pessoal, antes de finalizar o vídeo, um recadinho para vocês, investidores
Imposto de renda 2025, não deixe para a última hora, tá? Nós temos um especialista aqui, é o Roberto Coabata, já entre em contato com ele. Ele está com um preço promocional para quem é inscrito, tanto no canal aqui Gerador de Riqueza, como também no canal Olho nos Dividendos. Inclusive, né, ele está aí disposto a tirar suas dúvidas, tendo também aqui um canal na plataforma, né, no YouTube, e lidando com você investidor, pessoa física, você investidor também pessoa jurídica, você que tem MEI, CNPJ e tudo mais, quer ter uma consultoria mais de perto aí do seu negócio, entre em contato com o Roberto, que ele irá te atender muito bem aí, tá? No mais, pessoal, o link está na descrição do vídeo. Não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos, inscreva-se, compartilhe, curta, comente quais os papéis que vocês estão aí aportando ou está no radar e também o que você está fazendo nessa alta, se está com mais calma aí, só observando, pensando nas boas oportunidades. Mais bons aportes e até o próximo.